Olá, vou falar para vocês hoje sobre esquizofrenia. Sou Vitor Calegaro, psiquiatra e professor do Departamento de Neuropsiquiatria. Muitos de vocês devem ter assistido o filme Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash, um matemático brilhante, o qual acabou desenvolvendo a esquizofrenia no curso de sua vida e, ele recebeu o prêmio Nobel na época, na primeira metade do século XX, pelos seus trabalhos que influenciaram muito a economia, entre outras coisas. Mas quem não assistiu, vale a pena, recomendo assistir, porque conta a história dessa pessoa e conta muito de como ele vivenciou a esquizofrenia, as alucinações, delírios, etc. Um filme excelente. O significado da palavra esquizofrenia vem do grego schizen, que significa separar, partir, e phren, mente, cérebro. Então, esquizofrenia, em significado, representa uma mente partida. Essa ideia da esquizofrenia, os conceitos psicopatológicos, eles se originaram no início do século XX, principalmente por dois psiquiatras renomados. Emil Kraepelin, em 1913, cunhou o termo demência precoce e definia isso como uma síndrome avolicional, ou seja, uma desmotivação, uma falta de iniciativa, uma falta de vontade. E com uma síndrome da perda da unidade interna, ou seja, uma fragmentação do self. E que representava, então, uma fragmentação do intelecto, também das emoções e da volição. O termo esquizofrenia foi cunhado por Eugene Bleuler, e ele definia, então, como sintomas fundamentais os 6 As: distúrbio das associações do pensamento, autismo, não aqui a doença do autismo, mas o autismo no sentido do isolamento, de um viver uma fantasia esquizoide, ambivalência, embotamento afetivo, distúrbio da atenção e a avolição. E também com sintomas acessórios, os delírios, alucinações, sintomas de humor e sintomas catatônicos. Observem que no cerne da definição de esquizofrenia se valoriza muito mais os problemas associativos, o embotamento, dificuldades para sentir prazer, a anedonia, a volição e os delírios e alucinações, embora eles estejam presentes, mas não são necessariamente esses sintomas que definem a doença esquizofrenia. Embora a gente pode pensar que os delírios e alucinações são sintomas naturalmente psicóticos, mas a doença esquizofrenia é algo muito maior. O Schneider, ele colocava sintomas de primeira ordem, que foram considerados como essenciais, importantes, fatores indicativos da esquizofrenia até o DSM-4. Hoje não se considera tanto assim esses sintomas, mas vale a pena relembrá-los. A sonorização do pensamento, escutar a voz na forma de um argumento e contra-argumento, ou seja, conversar com as vozes que comentam os atos do indivíduo, vivências de influência corporal, como se uma voz, uma entidade, alguém, estivesse tomando o controle do corpo, o roubo do pensamento e sensações de influência e alterações das percepções. Então, a sintomatologia da esquizofrenia é ampla, inclui alucinações, delírios, mas envolve também desorganização do pensamento, o embotamento cognitivo, que é uma dificuldade na cognição, uma perda da capacidade cognitiva, assim como o embotamento afetivo, que é um distanciamento emocional, uma dificuldade para expressar as emoções, mas também um comportamento desorganizado, avolia, anedonia, sintomas depressivos e ansiosos que acompanham muitas vezes, pelo menos 50% dos casos.
Para ajudar a pensar nessas dimensões da psicopatologia, existem algumas escalas, as quais nós podemos mensurar sintomas, particularmente a escala BPRS, a escala de avaliação psiquiátrica breve, que é uma escala que é utilizada no SUS. Ela é muito válida para comparar o antes e depois de um tratamento e é norteadora, dependendo do critério, né, do que se denomina então a esquizofrenia refratária. Se usa muito no SUS quando se abre um processo para conseguir certos fármacos, medicamentos, né, demonstrando pela escala uma redução de sintomas menor do que seria esperada com o tratamento. Mas também tem a escala PANSS, particularmente usada para pesquisa, e que coloca várias dimensões. Então, falando das dimensões, né, pensando na PANSS, a PANSS envolve sintomas positivos, negativos, a desorganização, que é a desorganização do pensamento, do comportamento, um componente de excitação, ativação e de ansiedade e depressão. Então, basicamente, essas mesmas dimensões se encontram na escala BPRS. Vejam, então, que o que a gente está falando em termos de esquizofrenia não é somente psicose, mas envolve uma série de outros sintomas. Para o diagnóstico da esquizofrenia, é preciso estar presente pelo menos um dos critérios A, dos critérios maiores aqui, né, que envolve delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, sendo que é preciso para o diagnóstico ter pelo menos delírios, alucinações ou discurso desorganizado em algum momento no curso da doença. E esse tempo de sintomas, para considerar como critério diagnóstico, precisa existir por pelo menos um mês, certo? Pode ser menos se a pessoa tiver realizado um tratamento nesse período. Já a disfunção originada pela doença, para se considerar, né, a pessoa tem que ter a doença, toda uma alteração em função dela, por pelo menos 6 meses, que são os critérios C. Né? Então, pelo menos um mês de sintomas que precisam satisfazer o critério A, são sintomas positivos, aliás, tem sintomas positivos e negativos, mas os sintomas do critério A, né? E um período de perturbação no qual o indivíduo não volta, não retorna ao normal, ao seu baseline, antes desses 6 meses, né? Ou seja, quando a gente fala de esquizofrenia, a gente está falando de um transtorno crônico, certo? Há outras denominações de psicoses quando esse quadro se resolve antes desses 6 meses. Por exemplo, esses mesmos critérios aqui, quando o quadro se resolve antes de 6 meses, não é esquizofrenia, é transtorno esquizofreniforme, certo? E um quadro psicótico que dura menos de um mês, né, e se resolve dentro desse mês, é considerado psicose breve. Catatonia foi falado. O que é a catatonia? A catatonia é uma síndrome que pode acompanhar a esquizofrenia ou não, certo? Mas ela pode vir junto. E que sintomas são esses? Então, pode ser vários desses seguintes, sendo que para considerar tem que ter pelo menos 3, né? Estupor catatônico, a catalepsia, que é uma postura mantida, né, contra a gravidade, a pessoa fica de pé numa posição por várias horas, por exemplo. A flexibilidade séria, que é a pessoa fica numa certa posição e mantém aquela posição com uma certa resistência ao posicionamento pelo examinador, como se fosse seriamente cera, como se fosse um boneco de cera. Mutismo, negativismo, que aqui quer dizer uma oposição com relação à intervenção do entrevistador, certo? Seja verbal, seja através dos movimentos. Posturas bizarras, maneirismos, certo? Estereotipias, agitação, pode ser uma agitação catatônica, que é um tipo de agitação psicomotora, mas parece desproposital, a pessoa simplesmente fica inquieta, por exemplo, balançando, certo? Caretas, ecolalia e ecopraxia. Então, pela CID-10, ainda
tem essa definição de alguns subtipos da esquizofrenia. No DSM-5 não se classifica mais em subtipos, certo? Porque esses subtipos eles podem ter uma variação, eles podem mudar ao longo da vida. Mas a CID-10 ainda coloca como esquizofrenia paranoide aquela com predomínio de delírios persecutórios, a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, que é aquela que tem muita desorganização do pensamento e do comportamento, que por sua vez é considerado o quadro mais grave. A esquizofrenia catatônica, que acontece então em 10% dos casos. Também eles consideram a esquizofrenia simples, que seria uma esquizofrenia com predomínio de sintomas negativos e que não cursaria com psicose. Tá? Isso é um ponto de discussão, porque até que ponto a gente pode chamar isso de esquizofrenia, mas na CID-10 ainda tem, na CID-11 ainda depois nós vamos ver. Esquizofrenia residual e a indiferenciada, que mistura vários sintomas, então, desses subtipos. Quanto à epidemiologia, ela se situa em torno de 0,3% a 0,7% na vida. Isso é uma prevalência do DSM, dependendo do material a gente conta de 0,5% a 1%. Ela é basicamente semelhante entre os sexos, embora um pior prognóstico pode ser associado para o sexo masculino. O desenvolvimento típico da esquizofrenia ocorre entre os 15 e os 30 anos. A maioria das vezes é um início insidioso, mas pode ser um quadro abrupto, por exemplo, desencadeado pelo consumo de uma substância. A pessoa abre um quadro psicótico de uma forma relativamente rápida. Quanto mais precoce, pior o prognóstico, tá? É raro acontecer na infância, mas pode ter também na infância, certo? E o início tardio, após os 40 anos, é mais comum em mulheres. Além disso, na epidemiologia da esquizofrenia, ela é considerada uma das principais causas de morte, está associada à mortalidade precoce com relação à população geral, tá? Particularmente falando de morte aqui por suicídio, certo? Muitas dessas pessoas consomem cigarros, então a prevalência do tabagismo na esquizofrenia é mais de 75%, cenas que a gente vê em ambientes da internação, por exemplo, no qual o indivíduo é muito dependente do cigarro e é algo difícil de tratar a nível ambulatorial também. A dependência do álcool também ocorre de uma forma comórbida, de 30% a 50% dos casos, e também o consumo de outras substâncias, como maconha e cocaína. Alguns fatores de risco, a história familiar, a genética para a esquizofrenia é bem importante, certo? Então, perguntando pela história familiar, isso sugere a possibilidade do diagnóstico. Complicações na gestação e no nascimento, complicações tanto do parto como da gestação, estresse, infecções, anóxia, uma série de complicações aí são considerados fatores de risco, embora a maioria desses indivíduos não é esquizofrenia que vão desenvolver, e o uso da maconha também é considerado um fator de risco. Com relação a fatores psicossociais, o trauma infantil também tem estudos que relacionam ao desenvolvimento da esquizofrenia, uma disfunção familiar, particularmente uma mãe extremamente invasiva e um pai ausente ou violento, abusador, certo? O duplo vínculo que se estabelece, ou seja, mensagens dos pais que são ambíguas, do tipo, não faz tal coisa, mas dali a pouco está fazendo junto com o próprio filho, né? Traz uma confusão e tanto que a ambivalência é um dos aspectos da esquizofrenia. E estressores psicossociais. Quanto ao risco de suicídio, isso é um ponto bem importante de se considerar nos indivíduos, certo, com esquizofrenia. O suicídio consolidado ocorre de 5% a 6% dos casos, mas tentativas de suicídio podem acontecer em 1 a cada 5 indivíduos com esquizofrenia. E esse risco da tentativa de suicídio ele é maior durante o episódio psicótico, que pode acontecer com o paciente relatando o comportamento alucinatório, ou seja, ele escuta vozes que mandam ele tirar a própria vida, agredir, fazer alguma coisa, e ele acaba não conseguindo ter o autocontrole cedendo a essas vozes, certo?
E na prevalência do suicídio, é importante considerar que a esquizofrenia ela é o terceiro diagnóstico mais associado ao suicídio, atrás do uso de substâncias, particularmente álcool, e da depressão. Essa prevalência, quando eu me refiro a ela, estou citando Neuribotega, certo? Prevalências aqui no Brasil, mas dependendo, a gente pode encontrar uma prevalência um pouco diferente, assim, em termos de ranking, assim, né? Da posição da esquizofrenia em termos de diagnóstico mais associado ao suicídio. Bom, quanto à etiologia, a esquizofrenia ela vem sendo muito estudada, certo? Até por causa da sua gravidade, e tem algumas hipóteses, então, que ajudam a se pensar e se realizar, então, estudos farmacológicos, certo? Uma das hipóteses é a hipótese dopaminérgica, na qual esses indivíduos têm uma alteração no sistema dopaminérgico. Então, não é à toa que, para o tratamento, nós utilizamos hoje ainda o tratamento preconizado, né, principalmente antipsicóticos, que são antagonistas dopaminérgicos. Então, o indivíduo com esquizofrenia teria uma hiperatividade dopaminérgica em certas vias, certo? Mas tem também a hipótese serotonérgica. A hipótese serotonérgica seria que essas pessoas teriam alguma disfunção no sistema serotonérgico, né? Isso surgiu ainda lá nos anos 60 com os estudos com LSD, com descobertas do LSD, que o LSD ele disponibiliza muita serotonina, né? Além da dopamina, mas muita serotonina, então, nas fendas sinápticas, e é um alucinógeno. E daí surge essa hipótese, certo? Mas também a hipótese serotonérgica teria uma implicação, particularmente nos sintomas negativos. Isso poderia fazer a gente pensar no tratamento através de antidepressivos, né, para os sintomas negativos, principalmente, né, do que se sabe hoje, assim, pode ajudar um pouco, mas o tamanho do efeito é muito pequeno e não é um tratamento necessariamente preconizado. Tem uma hipótese que vem ganhando mais força atualmente, que é a hipótese glutamatérgica. Glutamato, né, é um neurotransmissor estimulante, então, do sistema nervoso central. Isso teria a ver, então, com a sintomatologia de agitação que esses pacientes podem ter. Quando se pensa na esquizofrenia refratária, aquela que não funciona com os tratamentos padrão, então, com antagonistas dopaminérgicos, né, existe um questionamento hoje de o que será que está acontecendo no cérebro dessas pessoas. Será que não é outro receptor que está em disfunção aí, e aí entraria o glutamato, certo? De forma que 20% dos pacientes com esquizofrenia apresentam a esquizofrenia refratária. Tá? Então, isso faz levantar a possibilidade de medicamentos, então, que agem nessa via glutamatérgica. Bom, tem outras coisas que aparecem em termos de etiologia, né? Existe uma redução do volume cerebral, uma poda excessiva das sinapses no desenvolvimento, certo? Então, pensando aí na criança. Existe uma diminuição da atividade do sistema límbico, então relacionada à amígdala, hipocampo, giro para-hipocampal, e também já se descobriu, né, uma redução da plasticidade cerebral associada aos surtos, certo? A definição do surto, que muitas vezes é utilizada de forma errada, né, no senso popular, tive um surto, mas está querendo dizer que é um ataque de pânico. Isso não é um surto, tá? A definição nesse contexto de surto é algo que acontece, uma crise aguda, mas na qual a pessoa depois do surto ela não retorna ao seu normal, ela não volta ao seu basal. E isso pode estar associado, então, a essa redução da plasticidade. Existe uma excitotoxicidade, tá? Com aumento do estresse oxidativo nos surtos, mesma coisa no episódio maníaco do transtorno bipolar, que em última análise leva a uma lesão cerebral, perda de neurônios, perda de células aí, certo? E o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado de cérebro,
Essa é uma substância ali que ela auxilia na reparação dos danos moleculares e celulares, certo? Então, teria uma redução nos surtos. Exames de neuroimagem mostram, então, que pessoas com esquizofrenia podem aumentar os ventrículos, ter uma redução do volume cortical, né, do volume cerebral, com aumento, então, desses ventrículos. Então, será que é o desenvolvimento anormal do cérebro dessas pessoas? Para se ver isso, teria que fazer, né, esses exames desde muito cedo na vida, mas pode ser isso correlato também de uma degeneração da evolução da esquizofrenia, que vai evoluindo para um quadro demencial, de perda, de disfunção, e por isso até que o Kraepelin denominava demência precoce, um quadro demencial diferente do que se via nos idosos, né? Ele acontecia em indivíduos jovens, isso falando do que eles viam já lá no início do século XX. Exames com ressonância magnética funcional, né, mostram então uma redução do complexo hipocampo-amígdala e do giro para-hipocampal esquerdos, que teria a ver então com essa disfunção do sistema límbico, né, e exames de PET scan mostram uma hipoatividade então dos lobos frontais e uma hipoatividade dos gânglios basais. Com relação a esquizofrenia e maconha, esse é um ponto que vem sendo bem estudado também nos últimos 20 anos e já está bem demonstrado que existem alguns genes que são relacionados ao risco do desenvolvimento da esquizofrenia após o uso da maconha. Então, isso não é para todo mundo, mas para quem nasceu premiado com aquele gene, com aquela genética, uma vez que a pessoa consome a maconha, aquele gene ele faz com que a pessoa desenvolva, então, um quadro que pode ser não somente a esquizofrenia, tá? Tem um aumento do risco de mais ou menos umas 4 vezes na população, né, do desenvolvimento da esquizofrenia para quem consome maconha. Mas não é só a esquizofrenia, a pessoa pode desenvolver também o transtorno esquizofreniforme, ou seja, fica por um tempo com uma esquizofrenia mais, de uma duração mais curta, por exemplo, mas pode evoluir para esquizofrenia. E o transtorno psicótico breve também, né, induzido, né, no caso, pela própria droga. E esse risco ele é maior ainda em crianças e adolescentes. Esse é um ponto que ele é bem discutido hoje com relação a políticas, né, legislação e tal, quando se fala na questão da liberação da maconha. Então, quando se coloca isso, se coloca que uma liberação, uma descriminalização, uma liberação do uso da droga, né, que está a favor de interesses econômicos aí de indústrias, por exemplo, indústria tabagista mesmo, né, que perdeu força nesses últimos anos, né, isso poderia levar então uma avalanche de transtornos psicóticos aí na população e um aumento desse problema de uma maneira geral. Certo? Outras alterações que acontecem na esquizofrenia são alterações posturais. A pessoa vai tendendo a um sedentarismo, até pela avolia, anedonia, né? E ela pode ficar com uma postura mais corcunda, né? Seria em termos gerais, assim. Ou seja, ela vai tendo alterações na coluna e isso pode levar a dor e pode levar a outros problemas. Os indivíduos com esquizofrenia podem ter problemas cardiovasculares, mais frequentemente que a população em geral, por vários fatores, além do sedentarismo, né, a questão do tabagismo, né, e outras coisas. Os indivíduos com esquizofrenia, em geral, têm uma disfunção psicossocial bem grave, certo? E vão tendo perdas na vida, problemas no trabalho, ou seja, aposentadoria precoce, perda de emprego, né, e problemas assim para estabelecer amizades, relacionamentos, certo? De forma que o quadro típico da esquizofrenia, né, é um quadro com bastante disfunção psicossocial. E isso muitas vezes acontece mesmo com os tratamentos que nós temos hoje, certo? Mais adiante eu vou falar de algumas alternativas. A ausência do insight, ela é regra na esquizofrenia.
Então, até porque a maioria cursa com algum delírio, né, que é um delírio persecutório, então é muito difícil o indivíduo aceitar que ele tem esse problema. E essa ausência do site leva invariavelmente ao abandono do tratamento, mais surto, mais disfunção. Então, aqueles indivíduos, né, que têm um bom insight, eles têm um prognóstico melhor, porque conseguem manter de uma forma melhor os tratamentos. Existe algo que se chama depressão pós-esquizofrênica, que não pode ser confundido com sintomas negativos da esquizofrenia. Isso tem que ser bem abordado nas consultas ambulatoriais, particularmente depois do surto psicótico. Ainda mais se o indivíduo tem algum insight, pense no primeiro surto, segundo surto, no início da doença, o indivíduo reflete sobre o que aconteceu e ele pode ter feito várias coisas que causam dano, tanto para ele quanto para as pessoas, enfim, e ele pode entrar num processo de culpa, numa depressão depois disso, né? Depois de receber o diagnóstico, se ele tem insight, ele entende que tem uma doença que é para a vida inteira, e isso pode ser, então, um grande gatilho para uma tentativa de suicídio. E outra questão também é a agressividade, a violência que pode acontecer influenciada pela psicose, pela paranoia. Muitas vezes o indivíduo ele fica agressivo, agitado, porque na mente dele ele tem medo. Ele acha que os outros estão querendo a morte dele, estão querendo prender ele. E aí ele pode se tornar agressivo como uma forma de autodefesa. Mas não somente isso, também pode ser em função de alucinações, vozes de comando e tal. Diga-se de passagem, né, as alucinações mais comuns no quadro da esquizofrenia são as alucinações auditivas. Mas não é qualquer alucinação, certo? Do tipo escutar uma batida na porta, escutar alguém chamando pelo nome. Isso às vezes não é nem alucinação, são ilusões auditivas. Mas a alucinação típica da esquizofrenia é a conversar com alguém que não existe. Podem ser várias vozes, podem ser vozes que conversam entre elas, que discutem, que comentam um comportamento. E aí a gente vai lembrar dos sintomas schneiderianos, né, do Kurt Schneider. Tá bem? E algumas dessas vozes podem ser, né, do mal. E dizer para esse indivíduo tirar a própria vida ou até mesmo ir em algum lugar e cometer algum crime, certo? Quando se fala isso, é preciso levar em consideração que, apesar da agitação, da agressividade ser algo que pode acontecer no indivíduo esquizofrênico, mas é muito mais provável que o indivíduo com esquizofrenia, em função do estigma e de tudo mais, ele sofra mais violência na sociedade do que ele seja agressivo. Com relação ao curso da esquizofrenia, o curso típico é de sintomas pré-mórbidos, certo? Entre esses sintomas, tem até estudos que mostram um pré-mórbido de um QI, um quociente intelectual, menor com relação à idade e à média da população geral, algo que diferencia esquizofrenia do transtorno bipolar, por exemplo. O transtorno bipolar muitas vezes pode ter um QI mais elevado do que a média, comparando com a idade, né, isso na população. Os indivíduos com esquizofrenia, então, eles podem vir, né, eu não estou falando de uma deficiência intelectual, mas um QI um pouco menor do que seria o esperado. E muitas vezes esse indivíduo, ele vem já de uma personalidade esquizoide, que é um grande fator de risco. Existe um contínuo, que é o contínuo esquizoide, esquizotípico, transtorno esquizofreniforme e esquizofrenia, sendo que a esquizofrenia, né, pensando nesse espectro, é o mais grave que pode acontecer. Mas, em geral, esses indivíduos vêm já de uma vida de poucas relações, de pouco interesse social, certo? Não é timidez de uma personalidade esquiva, porque na timidez a pessoa quer se socializar, mas tem dificuldades, né? Aqui não, é uma coisa um tanto quanto autística, no sentido de não se importar muito
com os outros, em ter amigos, em ter namorada. Às vezes esses indivíduos são até mesmo assexuados, não têm interesse sexual, nem masturbação, por exemplo, certo? Então esses são primórdios que podem indicar e ajudar depois na hora do diagnóstico, tá? Depois do primeiro surto, pode existir um deterioro progressivo, e esse deterioro daí tem cursos diferentes, né? Ele pode ser progressivo de fato, quando ele vai perdendo função com o passar do tempo gradativamente, mas ele pode ser em forma de escadinha, assim, a cada surto ele perde um pouco mais de funcionalidade. Se o surto, em geral, ele não dura tanto tempo, né? Com o tratamento se interrompe o surto, sintomas positivos, as alucinações, os delírios e tal, né? E isso, com o tratamento, pode durar alguns meses, semanas ou meses e tal, né? O que melhora mais rápido são as alucinações, os delírios demoram mais tempo para melhorar. Mas o que é pior são os sintomas negativos. O indivíduo termina com esses sintomas positivos e segue com sintomas negativos, com embotamento afetivo, cognitivo, dificuldade para se concentrar, desinteresse pela vida, pelas coisas, desinteresse por atividades sociais, por atividades de lazer, certo? Fica com interesses muito restritos, assim. Depois dos surtos, o indivíduo pode recuperar parcialmente essa funcionalidade, mas em geral, ao longo da vida, ele vai tendo perdas. Então, com relação ao tratamento, né, existem os antipsicóticos de primeira geração, que se chamavam antipsicóticos típicos. Hoje já nem se fala muito esse termo, mas são da primeira geração, que são os que surgiram lá nos anos 50, 60 ainda, né, que tem a ver com a própria descoberta da hipótese dopaminérgica. Entre eles, então, o haloperidol, droperidol, suclopentixol, são representantes aí. Então, dos típicos, existem aqueles com alta potência antipsicótica, que são esses que eu citei. Eles sedam menos, mas eles dão muito mais efeitos extrapiramidais. De forma que na nossa prática, aqui no Brasil, é muito comum a associação do haloperidol com o biperideno, por exemplo, para uso contínuo a nível ambulatorial, para reduzir os sintomas extrapiramidais, ou seja, rigidez, tremores, o parkinsonismo que pode vir associado ao uso destes medicamentos. Já tem os antipsicóticos de baixa potência, são a clorpromazina, levomepromazina e tioridazina, são muito sedativos, mas têm poucos efeitos extrapiramidais, que poderia ser uma vantagem por um lado, mas esses medicamentos, para terem um efeito antipsicótico nos sintomas positivos, eles precisariam de altas doses, muitas doses. Então, são esses medicamentos que causam sintomas colinérgicos e tal, a pessoa fica, por exemplo, com cialorreia, né? Coisas que, cenas assim que estigmatizam muito os pacientes, né? Que devem ser evitadas. Na prática, hoje em dia, havendo opções, se usam às vezes em doses baixas pelo efeito sedativo, para tratar agitação, insônia, isso a nível ambulatorial falando. Então, os principais medicamentos hoje para o tratamento da esquizofrenia são os antipsicóticos de segunda geração, que os de primeira são simplesmente antagonistas dopaminérgicos, tá? Antagonistas do receptor D2. Esses aqui são antagonistas da dopamina e da serotonina, ou seja, eles exercem mais ação em algumas vias, tá? Que estão relacionadas à psicose, e com relação às vias que afetam o sintoma, a via da psicose seria a via mesolímbica, né? E as vias que afetam mais os sintomas negativos, que implicam sintomas negativos, que são bloqueadas ali pelos típicos, né? Elas não são tão bloqueadas pelos de segunda geração, que são a via, então, mesocortical, túbero-infundibular. A túbero-infundibular pode causar um aumento da prolactina. Dependendo desses aqui, pode ter um aumento expressivo, particularmente risperidona, por exemplo, né? Mas outros nem tanto.
e eles dão menos, então, sintomas extrapiramidais, certo? São representantes aqui risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, lurazidona. Cada um tem alguma particularidade farmacológica, em termos de eficácia, eles não são muito diferentes, mas com relação ao perfil de efeito colateral, né, cuidados que se tem que ter, eles são diferentes. Então, só para citar algumas, olanzapina é bastante sedativo, mas dá bem pouco efeito extrapiramidal, mas dá muito ganho de peso. Aripiprazol é pouco sedativo, dá pouco ganho de peso, mas não, enfim, para um indivíduo mais agitado, às vezes não resolve. Lurazidona tem um efeito antidepressivo importante, assim como a quetiapina, certo? E a risperidona aqui é o mais próximo do perfil de efeito colateral dos típicos, de forma que em altas doses ele se comporta mesmo com antipsicótico típico, vai ter os mesmos problemas. E a clozapina? A clozapina é um desses medicamentos aqui, na verdade ele foi descoberto lá nos anos 60 por aí, mas ele não era muito usado porque ele tem um problema que está na bula, que para de 1 a 2% dos casos ele causa a granulocitose. Então é um medicamento hoje considerado para o tratamento da esquizofrenia refratária. Ele é o único que de todos os outros ele tem mais eficácia. Certo? Isso é importante citar. Mas por que não se usa, então, como primeira escolha? Por causa desse risco. Então, tem um protocolo para o uso de clozapina, que é o monitoramento através de hemogramas, que tem que ser semanal por 2 ou 3 meses, para ver se não vai ter alguma redução dos granulócitos, certo? Dos leucócitos, né? Particularmente os granulócitos, e isso implicaria em suscetibilidade a infecções e pode ser grave. Tá? E depois desse período aí, o indivíduo tem que fazer pelo menos um hemograma mensal, certo? Mas ele é um medicamento que resolve muitas vezes esses casos aí que os outros medicamentos não funcionaram. Existem formulações dos antipsicóticos, que é a via oral ou a via depot, né? Que é a via intramuscular que a gente usa. A via intramuscular, o depot, só para que vocês fique claro, o antipsicótico depot via intramuscular não é aquele que se usa no hospital para o tratamento da agitação. Aquele é simplesmente um antipsicótico tipo haloperidol injetável, que tem um rápido efeito, rápido iniciação e também uma meia-vida mais curta. As formulações depot, elas são de efeito continuado. Então, o indivíduo faz uma injeção, por exemplo, de haloperidol depot por mês e está feita a dose por mês. Tem alguns aqui que tem essas formulações, né? Dos atípicos aqui, o representante principal da formulação depot é a paliperidona, tá? Que é um que pode ser usado. Muito importante ao se considerar o uso do antipsicótico depot é primeiro usar o via oral, porque alguns indivíduos podem ter sintomas graves extrapiramidais. Tá? Então, pode ter acatesia, que é uma inquietação, que pode ser bem expressiva, mas não é o pior. O pior é a rigidez muscular, o indivíduo pode ficar com dificuldade de deglutição, por exemplo, né? E o extrapiramidalismo. E o mais grave de todos é a síndrome neuroléptica maligna, que aí é uma emergência médica, né? E o indivíduo com síndrome neuroléptica maligna ele precisaria ser internado numa UTI. Então, isso é idiosincrásico, não se sabe quem que vai ter síndrome neuroléptica maligna. Então, dessa forma, se recomenda primeiro um tempo de uso do antipsicótico via oral, e é idiosincrásico, né? Claro, quanto maior a dose, maior o risco, mas pode ter uma dose baixa, relativamente baixa. Nosso hospital a gente já viu várias vezes, apesar de síndrome neuroléptica ser raro, nós já vimos várias vezes, né? Um hospital de referência, e já vimos com doses baixas, inclusive, de medicamentos, até de atípicos. Os mais comuns que dão síndrome neuroléptica são os típicos, são os de primeira geração. Mas, teoricamente, na prática, né, qualquer um pode dar, embora com muito menor chance com os de segunda geração. E de todos, o que tem a menor chance é a clozapina. Mais uma vantagem para ela. A eletroconvulsoterapia, ela é indicada nos casos de esquizofrenia refratária ou
no indivíduo, que daí seria uma indicação primária, com risco iminente de suicídio, né, risco grave, mesmo internando o indivíduo, se tem a ideia de que em 24 horas, por exemplo, ele vai fazer uma tentativa de suicídio. Então, aí poderia ser indicado num quadro de psicose com risco grave de suicídio, iminente de suicídio, como uma das primeiras opções enquanto está começando o tratamento. Mas, em geral, é reservado para a esquizofrenia refratária. Hoje é feita dentro do bloco cirúrgico com monitoramento cardiovascular, precisa do anestesista, tem aparelhos modernos hoje, que são esse de pulso breve, ultra breve, de forma que dão menos efeitos colaterais cognitivos e para a memória, certo? Em geral se faz 2 sessões, podendo repetir, e depois se avalia se mantém, faz a eletroconvulso de manutenção ou não. Ao contrário do que se pensa popularmente, que a corrente elétrica vai causar uma lesão dos neurônios, não é isso que se observa. Na verdade, a eletroconvulsoterapia ela promove a plasticidade cerebral, promove sinapses novas, certo? Aumenta o BDNF, coisas assim. O principal efeito colateral é o prejuízo da memória, certo? Tem algumas técnicas de eletroconvulso e aparelhos que reduzem essa possibilidade. Tratamentos adjuvantes. Importante considerar, né, o tratamento do indivíduo com esquizofrenia, ele, idealmente não deveria ser feito somente pelo psiquiatra. Idealmente, esse indivíduo ele poderia fazer terapia de apoio, que pode ser individual ou em grupo, né, pode ser com um psicólogo, pode ser com o próprio psiquiatra. Né. Hoje, em termos de SUS, nós temos os CAPs, que trabalham numa perspectiva interdisciplinar, né, que podem ajudar muito, seria o ideal, assim, para esses pacientes. E aí, tratamentos coadjuvantes, aí, treino de habilidades sociais, particularmente, para o indivíduo se relacionar melhor. Às vezes precisa ser feita uma terapia familiar, porque a família pode ser um grande estressor para esse paciente e um gatilho para os próprios surtos. Terapia ocupacional é muito importante, fundamental para esses indivíduos. Assistência social, particularmente naqueles com dificuldades com relação ao trabalho e de um meio social menos favorecido. E, idealmente, esses indivíduos deveriam passar por uma reabilitação psiquiátrica, uma inclusão no mercado de trabalho. E existe mais uma possibilidade para aqueles graves, né, como uma forma de evitar uma internação hospitalar prolongada, a internação dia, que é algo que está na lei, né? A gente poderia ter isso, por exemplo, em Santa Maria, mas nós não temos, certo? Que seria um recurso para esse indivíduo não ficar muito tempo internado, ele poderia passar o dia no hospital, voltar para casa e dormir em casa e seguir sua vida normal, tá? Outras psicoses que entram como diagnóstico diferencial, é importante considerar também, né? Psicose que pode acontecer devido a uma condição médica geral, motivo pelo qual, para o diagnóstico da esquizofrenia e de qualquer uma das psicoses, é importante uma avaliação médica geral. Essa psicose pode ser induzida por fármacos ou por substâncias, certo? Também deve-se considerar isso, particularmente na urgência no indivíduo com um surto psicótico. Primeiro, considerar que ele pode ter um quadro médico geral ou consumir uma substância ou até um medicamento, certo? Os quadros de psicose breve, que se resolvem em menos de 30 dias, comuns em transtornos de personalidade, particularmente do cluster B e cluster A. O transtorno esquizofreniforme, aí, que eu já tinha mencionado, tem uma duração menor que a esquizofrenia, esse indivíduo ele volta ao normal, ele não completa o quadro da esquizofrenia. Tem um transtorno delirante também, que é um quadro que cursa principalmente com delírios, quase não cursa com alucinação. É um tipo de delírio nuclear que esse indivíduo tem, tá? Ele não tem os outros sintomas negativos da esquizofrenia, mas apesar disso ele costuma ser bem difícil de tratar, exige altas doses de medicamentos e tratamento cognitivo associado. Existe o transtorno esquizoafetivo também, que é um diferencial aqui, que é aquele indivíduo que tem sintomas da esquizofrenia, mas apresenta vários sintomas de humor como um transtorno bipolar junto. Mas para ter esse diagnóstico, ele tem que ter os surtos maníacos, depressivos, né? E fora desses surtos, desses episódios, melhor dizendo,
fora desses episódios, ele mantém um quadro psicótico. E também os transtornos da personalidade, que são transtornos da personalidade, que são psicóticos, mas não é essa psicose que a gente está falando de delírio, alucinação, alteração do comportamento, né? São, nesse sentido, uma organização da personalidade num nível psicótico, mas não chega a ter delírio e alucinação. Então, concluindo, a esquizofrenia é uma doença crônica e grave, traz severos prejuízos funcionais, ocupacionais e interpessoais. Né? A questão do insight é um fator limitante do tratamento e é fundamental se trabalhar essa questão do insight, e isso vem muito pelo vínculo, né, com os pacientes e com a ajuda da família. Muitos cursam com risco de violência, isso não é regra, mas alguns apresentam esses quadros, né? E a evolução típica é de um quadro demencial mais precoce, particularmente quando não se realiza o tratamento recomendado, com essas interrupções de tratamento, certo? Então, concluo por aqui a nossa aula e até a próxima.